Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre morrer. Morrer é apenas mudar de dimensão. Morrer é fazer uma transição para o nosso lugar de origem, para o não físico de onde a gente veio. E não existe fim então para a nossa existência, para a nossa consciência. A gente vai continuar existindo para sempre. O que existe, sim, é uma expansão de quem nós somos. Então, talvez a gente não volte exatamente de onde a gente saiu, para a dimensão de onde a gente saiu. Porque agora, com essa experiência que a gente teve aqui no físico, essa experiência transformou a gente. Essa experiência fez com que a gente evoluísse, com que a gente se aprimorasse, com que a gente melhorasse quem a gente é. E nós vamos voltar para o extrafísico, esse retorno vai ser um retorno para uma outra dimensão. Então pode ser uma dimensão nova pra gente. Mas continua sendo um retorno para nossa essência, um retorno para quem nós somos de verdade. Então, algumas vezes a gente sofre, a gente não entende direito como é esse retorno. E nós desejamos que as pessoas fiquem do nosso lado sempre. Né? Então é como quando a gente faz uma festa, sabe quando você faz uma festa e uma pessoa fala, ai, agora eu já tô indo embora, e não deu tempo ainda de você conversar de tudo que você queria conversar, e não deu tempo de você, sei lá, fazer tudo que você queria fazer com aquela pessoa, mas desde o começo todo mundo sabia que a festa ia acabar um dia, né? Então o nosso planejamento como seres humanos é retornar para nossa origem, é retornar de onde a gente veio. Nunca, em nenhum momento, a gente pensou de ficar naquela festa ou nessa vida física para sempre. Mas nós, seres humanos, a gente tem essa dificuldade de despedir para encontrar de novo depois. É porque nós não pensamos que realmente isso é fato, de que nós somos seres eternos, de que nós somos infinitos e de que a gente está evoluindo nesse momento, nesse planeta. E a gente pensa então que acabou tudo e que a gente não vai encontrar mais, mas a partir do momento que nós temos essa consciência de que nós somos seres eternos, nós somos infinitos e a gente nunca deixa de encontrar as outras pessoas. Existe uma lei que diz que nós somos inseparáveis, que nós fazemos parte do todo e o todo é parte de nós. Então, se nós fazemos parte do todo como consciência e nós como consciência criamos o todo, então a gente nunca se separa, porque a falta de uma pessoa é como se o todo não existisse. Então nós nunca vamos nos separar, nós vamos existir para sempre e cada um de nós é parte de uma engrenagem, é parte dessa engrenagem universo que a gente chama, que é o todo que a gente compõe. Então ninguém nunca acaba, ninguém nunca sai da festa de verdade. E no entanto, é igual quando a gente tá numa festa, as pessoas falam, não vai embora agora não, por favor, não vai embora, fica mais um pouquinho, porque cada um de nós a gente quer aproveitar o outro ao máximo, pensando que vamos perder. E na verdade, quando a gente volta pro não físico, continuando a ser quem nós somos, na nossa essência, a gente volta para uma nova dimensão, a gente volta para uma nova versão nossa, expandida, modificada, renovada, depois da nossa experiência física. E às vezes, quando a gente quer entrar em contato com essas consciências que já foram, às vezes a gente não consegue, porque a gente pensa naquela pessoa, naquela consciência, como quem ela ainda é, com os humores que ela continuava tendo, com as emoções que ela tinha. E, no entanto, a partir dessa mudança de dimensão, ela já se tornou uma outra consciência. A gente não perde a frequência dela, porque a gente sempre tem a essência de quem ela é. Então, quando você quiser se conectar com uma pessoa que já fez a transição, é só você lembrar com amor dessa pessoa, lembrar com todos os sentimentos positivos e não lembrar dela exatamente num momento específico, mas lembrar da essência dela, como ela é. E daí todos nós podemos nos comunicar com todas as pessoas que já foram, porque as dimensões, elas se comunicam entre si. A gente se comunica através da frequência vibratória de cada um. Então, é só a gente parar, relaxar,
como se a gente fizesse uma meditação e pensar com amor naquela pessoa, pensar com todos os sentimentos positivos, pensar no sentimento que a gente tem dentro do nosso coração sobre aquela pessoa. E aí a gente não precisa ter saudade, a gente não precisa ter sentimentos negativos para com a morte, né? E a doença, ela é uma alternativa. A doença é uma vibração mais introspectiva que essa pessoa faz de perceber, será que é esse momento mesmo que eu quero ir? Será que não é esse momento? Porque como a gente tem essa dificuldade de desapegar das pessoas e como as pessoas estão cobrando para que a gente fique, como na festa, fica, por favor, fica. Então, nós seres humanos escolhemos essa maneira de doença, que é uma maneira da gente ir embora de uma maneira mais fácil, da gente fazer a transição de uma maneira mais tranquila, né? Então, esse vídeo eu queria fazer pra gente mudar um pouco a nossa visão, ampliar o nosso paradigma do que é a morte, do que são as doenças, e a gente perceber que o Abraham sempre fala que todas as mortes a gente sempre escolhe, nós sempre escolhemos o nosso momento de morrer. A gente escolhe o momento de fazer a transição. Não é, a gente é igual na festa. Não é que eu deixei de amar as pessoas ou que eu deixei de gostar de alguém e deixei de querer viver aquilo. Não, eu só tô num momento que agora eu expandi e eu quero voltar para minha essência, eu quero voltar para quem eu sou de verdade. E eu quero ter a nova experiência de voltar para esse não físico na dimensão de quem eu sou nesse momento novo. Pra frente de quem eu sou, né? Porque a gente pensa que a gente vai voltar exatamente no lugar que a gente parou e não, a gente foi pra frente, então é uma nova experiência ainda pra nós, esse retorno. E não precisamos fazer tanto drama sobre isso, sobre a morte. Esse vídeo inteiro é pra gente começar a enxergar a morte de uma maneira diferente, tá? Daí vocês podem falar: ai, Carol, mas você não teve ninguém que morreu, que passou, que fez essa transição e por isso que você tá falando dessa maneira. Mas não, eu já tive várias pessoas. O meu avô, que era uma pessoa super presente na minha vida, quando ele fez a transição dele, foi a primeira pessoa que me impactou, que fez a transição. E eu fui conversar com mestres, eu fiz meditação e eu fui entender o que estava acontecendo, que meu avô tinha ido embora, né? E eu deixei ele em paz. A experiência que eu aprendi da transição do meu avô foi de relembrar dele sempre de maneira positiva, de relembrar do meu avô da essência dele e não dos momentos que ele tinha mau humor ou que ele estava bravo ou as coisas que ele tinha me falado, porque ele já nem pensava mais daquela maneira. A partir do momento que ele fez a transição, ele já estava pensando de uma maneira diferente. Então eu queria me conectar com a essência de quem era o meu avô. Depois a minha avó fez a transição também e a gente consegue se comunicar com todas as pessoas que já fizeram transição, que fazem parte da nossa vida. E a pessoa mais importante da minha vida que fez a transição foi a minha mãe. Então a minha mãe, ela lutou por câncer por 6 anos e o câncer era isso, significava o apego que ela tinha nessa vida e ao mesmo tempo essa vontade que ela tinha de ir embora e não deixar a gente magoado. Então ela sofreu por um tempo e foi um momento maravilhoso que curou nosso coração em relação a isso, essa vontade dela de fazer essa transição. Porque a gente despediu, nós falamos tudo que a gente tinha para falar para ela de bom, a gente demonstrou todo o amor e carinho que a gente tinha nesse momento de transição que ela quis fazer. Então, a doença foi isso, foi uma vibração introspectiva que ela trouxe pra gente vivenciar aquilo de uma maneira menos traumática, mais feliz e fazer uma despedida mais alegre. Tudo bem, a pessoa quer ir embora, a gente vai se encontrar de novo, não é que a gente não vai ver nunca mais. Não é que você perdeu a pessoa e acabou, e agora dali pra frente você não pode mais encontrar com aquela pessoa. A gente pode sempre vibrar na frequência dela, conversar independente do dia, da hora, do lugar que a gente tá. É só a gente ficar mais introspectivo, se conectar com aquela pessoa.
É lógico que existem infinitas vibrações, e se a gente está se conectando com aquela pessoa num momento de tristeza, então talvez a gente cause tristeza na pessoa também. Então o ideal é a gente estar num momento mais feliz, num momento de vibração de paz, para se comunicar com as pessoas, para a gente não transformar também a vibração da outra consciência numa vibração mais difícil. Mas a gente pode sim se comunicar com as pessoas que a gente tem saudade. É importante a gente lembrar que o planejamento de vida, ele inclui a morte. Ele inclui, ninguém nunca planejou de vir para esse plano físico e ficar aqui para sempre, né? Existia um planejamento de morrer desde o começo. E é interessante a gente pensar por que a morte então causa tanto desconforto na gente, sendo que a gente sabe desde o começo que ela vai acontecer, que ela é natural, como qualquer coisa natural que acontece na nossa vida. O mais legal da gente pensar é que nós somos seres eternos. Quando a gente entende isso, quando a gente sente isso dentro do nosso coração, aí não tem mais por que a gente sofrer, não tem mais dor, e a gente deixa as pessoas que escolherem passar pela doença e passar por esse momento de transição irem em paz. Agora a gente está vivendo um momento que muitas pessoas vão viver essa transição. E daí vai de cada um de nós enxergar essa transição como uma transição positiva, saudável, feliz e expansiva, né? Que é uma transição de expansão, de evolução, de transformação da borboleta, né? De casulo. Então, é difícil sair do casulo e virar borboleta. Mas é uma transição bonita, é uma transição saudável, é uma transição que a gente planejou desde o começo. E talvez esse grupo de pessoas indo juntas é um momento de alegria para essa dimensão nova que eles estão chegando. Então, é uma nova perspectiva, é um novo paradigma, e eu queria trazer essa ideia para vocês. E coloca os comentários aqui do que vocês acham disso, se vocês concordam com essa ideia de transição, que existe uma possibilidade de ser feliz a morte, de ser feliz. Essa palavra às vezes nem combina, né, com felicidade, mas pode ser. Então coloca seus comentários aqui, compartilha e curte, tá? Então vamos pensar em coisas positivas nesse momento de crise e nesse momento que a gente pode ter uma visão e criar então dentro de nós um paradigma novo, tá? Então muito obrigada por assistirem o vídeo, deixem seu carinho aqui.